E esse final de semana, a capital do Amazonas, Manaus, sofreu com a terceira onda. Mas não foi a terceira onda de Covid, foi a terceira onda de ataques criminosos à cidade. A primeira aconteceu lá em 2009, onde teve algumas lojas apredejadas, teve algumas ondas de violência. A segunda foi exatamente no dia 1º de janeiro de 2017, onde também vários atos de violência pela cidade. E agora, Manaus teve a terceira onda de violência. Essa terceira onda tem como fundamento, tem como foco a morte de um dos líderes lá do tráfico. E aí começou escolas, viaturas, ambulâncias, postos de saúde serem atacados como modo de represária à morte de um dos líderes do tráfico que ocorreu nesse sábado. E aqui vemos uma realidade que ocorre em todo o país. Aqui em Salvador mesmo, quando um líder de tráfico é morto, com certeza teremos ataque dentro daquela região. A região para, aquele bairro para, aquela favela para e há guerra durante dias. A polícia tenta entrar, não consegue, pessoas morrem. No Rio de Janeiro, a gente vê direto isso. São Paulo também, dependendo da zona, também acontece demais. E essa é uma realidade que acontece no Brasil inteiro. E isso somente demonstra a nossa fragilidade quando o assunto é segurança pública aqui no Brasil, a nível nacional. Em que pese o governo ter melhorado alguns índices, como de homicídio, alguns índices de crime, ainda há muito a ser feito quando o assunto é segurança. Principalmente por se tratar de um direito fundamental, ou seja, deveria ser uma política pública prioritária aqui no Brasil. E ao investir em política de segurança, temos que fortalecer sim a polícia ostensiva, que está ali de cara a cara com o crime. Mas não podemos esquecer dos órgãos de investigação. Esses também são de extrema importância, porque não adianta a polícia ir lá combater o crime, dar a cara a bater, dar lá a cara para tomar uma bala e depois não tem investigação. Logo, a justiça vai soltar. Então as duas políticas, a ostensiva e a preventiva, têm que andar juntas. Temos que combater o crime, sim, aonde está ocorrendo o foco, mas sempre alinhado a uma boa investigação. E não é à toa que eu sempre defendo aqui no canal os órgãos de investigação, tanto a Polícia Civil, quanto o Ministério Público, qualquer órgão de investigação. E não seria diferente nesse vídeo aqui, que eu teria que defender o relatório da Polícia Federal em relação aos atos antidemocráticos. Relatório esse que a Procuradoria-Geral da República recebeu e nada fez. Pior, depois de 5 meses, pediu o arquivamento. Pior, depois de 5 meses sem fazer nada, pediu o arquivamento sem sequer pedir novas diligências. E aqui eu já deixo minha primeira ressalva. Como é que a Procuradoria-Geral da República recebe uma denúncia tão grave como essa, envolvendo diversos parlamentares, diversos deputados federais, e sequer pede novas diligências? Fica inerte e depois de 5 meses pede o arquivamento. Aqui já é a primeira falha grave, mas a segunda falha grave foi justamente em um áudio vazado, onde envolvia uma conversa entre a deputada federal Bia Kicis, que atualmente é a presidente da CCJ da Câmara, e um empresário. E nesse áudio, a deputada critica uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na qual vê a possibilidade de responsabilização de um gestor público que adota uma medida que não é cientificamente comprovada. E aí cita-se, nessa decisão, a hidroxicloroquina. E aí a deputada questiona justamente a citação, inclusive falando que essa decisão vedaria que o presidente recomendasse aquele medicamento. E aí o empresário Fábio concorda com a deputada, chama os ministros do Supremo Tribunal Federal de canalhas e fala em uma guerra institucional. E esse diálogo não foi considerado como motivo para novas diligências, segundo a PGR, e pior, mesmo com esse diálogo, a Procuradoria-Geral da União pediu o arquivamento do inquérito. E aqui, na minha singela opinião, essa conversa, esse trecho da conversa, por si só, não seria um ato antidemocrático, mas abre-se a interpretação de que seria. Quem acha que foi um ato antidemocrático não está 100% errado não. Deixa margem a isso. Teria que analisar a conversa como um todo e aí sim ver se realmente fala-se em um ataque contra o STF, em uma guerra. Como seria essa guerra? Seria uma guerra entre o executivo e o judiciário? Seria uma guerra entre pessoas contra o judiciário? Isso tudo teria que ser analisado. Por isso que eu falo que é outro ponto que pecou. Se você dá margem a uma outra interpretação, tem dúvida, não deveria pedir o arquivamento, mas sim novas diligências. Ou então, denuncia-se e lá no processo vai produzir mais prova.
Mas o que não pode é, quando há uma dúvida de interpretação, pedir o arquivamento sumário da questão. Então, em que pese eu achar que esse trecho não configura como um ato antidemocrático, aceito que pode haver dúvida e deveria haver mais investigação. Então errou a Procuradoria-Geral da União em pedir o arquivamento sumário. Mas outra guerra política chamou também a atenção nesse final de semana e foi em relação ao futebol. O presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, foi afastado por 30 dias pela Comissão Ética da CBF por causa de uma denúncia de assédio. Assédio que pode ser moral, mas na minha opinião, se for verdade, configura como sexual. Mas, Thiago, como assim um afastamento por uma denúncia de assédio pode ser uma questão política? Justamente porque, horas antes, foi divulgado na mídia que o presidente da CBF já tinha prometido ao governo federal que iria trocar o técnico da seleção brasileira. Justamente porque o técnico da seleção, o Tite, e o capitão da seleção, Casemiro, já tinham feito algumas manifestações contra a Copa América. E aí já tinham falado que essas manifestações teriam sim um fundo político, em que pese o próprio Tite e os jogadores negarem esse fundo político. Mas, na verdade, na realidade, faticamente, há sim, nem que seja indireto. E aí você linka essas manifestações que podem ter um fundo político, nem que seja indireto, com esse vazamento da possibilidade da troca do Tite pelo presidente da CBF e, ao final do dia, o afastamento do presidente da CBF pela comissão ética, justamente com base em uma denúncia de assédio. Tudo isso fica muito nebuloso e é uma linha tênue entre realmente foi afastado somente por causa da denúncia, que deve ser investigada, e aí eu concordo com o afastamento, acho que até 30 dias é pouco, deveria ser afastado enquanto há apuração, há investigação, e deve ser apurado sim, e se for comprovado, como esses áudios que estão vazando, parece que configura sim um assédio sexual, deve ser punido, mas também fica uma linha tênue se não houve um fundo político nisso tudo. E aqui, na minha singela opinião, tudo tem um fundo político, nem que seja indireto. Tanto as manifestações dos jogadores e do Tite têm um fundo indireto, a possibilidade da troca do Tite pelo Renato Gaúcho tem um fundo político indireto, e o afastamento do presidente pela comissão de ética também tem um fundo político indireto. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.